Eu morei sozinho por quase 5 anos. E eu posso dizer, foi uma das melhores épocas da minha vida. Mas principalmente porque eu aprendi que eu estava sendo muito egoísta. Meu nome é Gustavo Borges e aqui no canal eu falo sobre aprendizados que eu tive na minha vida. Principalmente depois que eu saí da casa dos meus pais e morei sozinho. Então, se esses assuntos te interessam, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Hoje em dia tem muita gente que quer morar sozinho porque está buscando uma independência, uma liberdade, uma privacidade. E ok, eu entendo. Apesar de não ter sido assim que foi para mim quando eu morei sozinho, eu consigo entender a razão de ser disso. Eu nunca imaginei que eu iria morar sozinho, eu nunca desejei morar sozinho. Era uma coisa que quando eu era criança passava vagamente pela minha cabeça, mas nunca cheguei a pensar a sério sobre isso. É uma coisa que, quando eu vi, eu já estava lá. Já tinha que escolher isso. E por sorte, quando aconteceu, eu estava preparado, tanto financeiramente, quase preparado psicologicamente. Eu ainda tinha muito medo, né? Eu tinha medo de perder dinheiro, tinha medo de alguma coisa dar errado, enfim. E eu achava que ninguém entendia, principalmente as pessoas da minha idade, eu achava que essas pessoas não entendiam o que eu estava passando. Eu tinha uma certa dificuldade de fazer amizade porque a maioria das pessoas na idade que eu tinha ou moravam com os pais e não sabiam o que era essa responsabilidade, ou ainda estavam morando com amigos, né, dividindo casa. Em geral, eram pessoas que estavam mais festejando do que tendo que se preocupar com a própria existência. E para mim, era uma responsabilidade grande. Eu tinha que manter a minha casa por conta própria, eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro e manter a casa por conta própria, e ao mesmo tempo cuidar da casa, né? Então tinha toda a questão logística da parada, né? Eu tenho que trabalhar e tenho que cuidar da casa. Tenho que organizar meu tempo para fazer isso acontecer e não ficar doido no meio do caminho. E por causa disso tudo, o que eu fiz? Eu me fechei. Ninguém entendia o que eu estava passando na minha cabeça. Eu tinha que trabalhar. Eu tinha uma responsabilidade que as outras pessoas da minha idade, em geral, não tinham. Então eu não podia me dar o luxo de fazer o que elas estavam fazendo, festejar, né, viver a vida leve, livre, solto, porque para mim a coisa não funcionava daquele jeito. Nisso o tempo foi passando e eu fui dando conta. Eu vi que dava para fazer essa coisa acontecer. Eu vi que não era no fundo tão difícil assim. Era desafiador, principalmente no início, mas não era tão difícil assim. Eu conseguia me organizar muito bem. Conseguia trabalhar bastante, conseguia estudar bastante, tinha bastante resultado financeiro do trabalho que eu estava tendo, principalmente para me sustentar ali. E eu nunca fui um cara muito caro assim, né? Nunca tive costumes muito caros, sempre vivi muito abaixo do que eu ganhava. Então para mim estava tranquilo. Eu conseguia planejar muitos dias para eu fazer exatamente o que eu queria. E aí que a coisa começou a ficar muito boa. Às vezes eu planejava o domingo inteiro para ficar jogando. Às vezes não, eu queria acordar às 5h30 da manhã para andar de bicicleta no Ibirapuera, que é muito mais vazio. E eu ia e não atrapalhava ninguém. Eu tinha minhas coisas do jeito que eu queria, no tempo que eu queria, e eu não dava satisfação para ninguém. Eu não devia satisfação para ninguém, porque não tinha ninguém, só a mim mesmo. E a coisa é tão doida que quanto mais eu fazia o que eu queria, mais eu me fechava para os outros e mais infeliz eu fui ficando. Mas tudo que eu buscava, jogo, bebida, exercício, estudo, nada parece que completava isso. Quanto mais eu fazia as coisas para mim mesmo, mais eu me fechava aos outros e menos sentido a minha vida fazia. Até que chegou num ponto, aconteceu uma coisa muito esquisita, eu já contei aqui em outros vídeos, e eu percebi que eu tava ficando doente, tava dando errado isso. E quando eu fui buscar o porquê, era exatamente porque eu não era suficiente. Eu percebi que essa falta de sentido da minha vida era justamente por causa do egoísmo. Eu sei que você está querendo morar sozinho para ter um tempo com você, porque talvez hoje, na situação que você esteja, você divide casa com seus pais, você tem que fazer o que eles mandam, você tem que obedecer à regra deles, tem que muitas vezes ir para lugares onde você não quer ir, receber pessoas que você não quer receber na casa deles. E eu sei que se isolar de tudo isso
pode parecer uma ideia muito boa, pode parecer a saída para os seus problemas. E você ainda pode estar encapando isso como amor próprio. Só que, na verdade, esse discurso do amor próprio é uma embalagem para o egoísmo. Isso parece ser algo bom para você, mas no fim não é. Se você está morando sozinho, você deve entender um pouco do que eu estou falando aqui. Se você ainda não mora e planeja aí, uma hora você vai entender isso aqui. Não é que morar sozinho faz você se tornar egoísta. É uma coisa separada. Você pode ser uma pessoa não egoísta e morar sozinho. E é interessante você abrir os olhos para isso, porque é muito mais fácil isso acontecer quando você mora sozinho. Quando a única pessoa com quem você tem que se importar é você mesmo. Isso acaba sendo problemático. Coloca outras pessoas na sua vida. Busca relacionamentos. Busca fazer amizades com os vizinhos, com a sua família, com outras pessoas mesmo, né? Um relacionamento amoroso. Vai para a igreja, vai fazer um esporte. Procura não ser o centro da sua vida. Cuida de si mesmo, mas para transbordar isso, que a sua vida vai ficar muito mais feliz, com muito mais substância. Não para agradar os outros, não porque a outra pessoa vai preencher esse vazio no seu peito, mas o ato de servir a outra pessoa, o ato de pensar na outra pessoa, além de você, vai te ajudar a sair desse buraco. E até uma coisa que você pode parar para pensar. Muitas vezes a gente não faz as coisas por nós mesmos. Assim, eu preciso ganhar mais dinheiro porque eu preciso ter um carro de luxo. Tem gente que não se liga com isso. Eu mesmo não me ligo com isso. Nunca tive, eu preciso trabalhar mais para ter uma Ferrari. Para mim tanto faz. Um carro que me leva para lá ou para cá, não importa. Eu não tenho muito essa coisa de ter bens materiais. Mas quando tem uma outra pessoa na jogada e quando eu coloco um propósito de fazer mais para ser útil às pessoas que estão à minha volta, eu faço mais, eu trabalho mais, eu me dedico mais, eu me esforço mais, porque agora não é só sobre mim, mas sim sobre as pessoas que estão ali também, que dependem de mim. Faz sentido isso para você? Se faz, deixa no comentário. Não se esquece de inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Abraço!